falávamos do direito à privacidade, que o inciso 10 do artigo 5º vai desdobrar em intimidade, vida privada, imagem e honra das pessoas. E aí, a depender do local ou de quem tenha praticado o fato, vai demandar mais ou menos proteção por parte do Estado. Então, pessoas públicas praticando algo em local público, né, vamos dar um exemplo aqui, época de campanha eleitoral. Um candidato a prefeito, por exemplo, faz um pronunciamento em local público, ele não vai poder reclamar proteção à imagem se alguém tirar uma foto e postar em rede social. Né? Trata-se de uma pessoa pública praticando algo em local público. E ainda mais se a retratação do vídeo ou da foto for de um fato de interesse público. Vamos imaginar aqui um fato de interesse público, a doença de um determinado candidato a prefeito, por exemplo. É um fato de interesse público. Essa é uma doença gravíssima. Eu tenho que tomar conhecimento, porque se ele é o meu candidato, se eu vou votar nele, eu tenho que saber quem é o vice, né? Eu tenho que saber por quê, né? Se é uma doença muito grave, pode ser que ele não tenha condições de tomar posse, de exercer a função para a qual ele foi eleito. Então, a gente tem que diferenciar esses fatos de interesse público de fatos de mero interesse do público, de mera curiosidade. Né? Exemplo, é importante que se informe a população acerca de uma doença grave que um candidato a prefeito, por exemplo, tem, que um candidato a vereador tem. Agora, se for a gente analisar a doença de um jogador de futebol, isso aí pode ficar no campo da privacidade dele, e isso não poder ser transmitido, informado às pessoas. Né? Vai se respeitar a privacidade. É uma pessoa pública, né, que está acometida de uma doença, mas ele quer se resguardar, ele não quer que a televisão, que a mídia, de forma geral, divulgue essa informação. É uma informação, a doença, aqui está acometido um cantor, um jogador de futebol, um ator. É fato de interesse público ou de mero interesse do público? Passa a ser mera fofoca, mera curiosidade. Tá vendo? Para depender do fato, a depender da pessoa e do local onde tenha ocorrido, vai demandar mais ou menos proteção do direito à privacidade, intimidade, honra e imagem das pessoas. E aqui, ó, é uma teoria interessantíssima, que é a chamada teoria das esferas, a teoria desenvolvida pelo direito alemão. E é como a gente poder entender de forma bem simples. É como se dividisse, né, a prática desses fatos na esfera pública, que eu coloquei de verde, no âmbito da esfera privada e no âmbito da esfera íntima. Então aqui diz respeito à intimidade, aqui privacidade, e essa área de verde, publicidade. Então, aquilo que eu pratico em locais públicos não vão demandar tanta proteção. Então, tudo aquilo que eu pratico em local público, esse âmbito aqui, ó, ou que se deseja público, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falo na sala de aula,
aquilo que se faz em local público, numa festa com muitas pessoas, por mais que a gente se arrependa de ter falado e feito, não vai ter tanta proteção assim. Então, o que se faz na esfera pública não vai demandar tanta proteção, a não ser que seja algo utilizado e divulgado com o mero intuito de ofender a honra daquela pessoa. Se distorcem os fatos, se distorcem os acontecimentos, e aí faz a publicação da foto ou faz a publicação do vídeo com algo que alguém praticou em local público, com a mera intenção de atingir a honra daquela pessoa. Aí vai demandar proteção. Lembro do caso da Dani Zicarelli. Né? Foi filmada numa praia na Espanha, com um novo namorado, em momentos íntimos, em momentos de intimidade. Ela não teve direito à indenização, mas os canais de internet foram obrigados a retirar o vídeo do ar sob pena de pagamento de multa diária. Então, se isso é utilizado com a mera intenção de violar a honra, ainda que seja algo praticado na esfera da publicidade, vai demandar uma proteção bem menor do que aquilo que se pratica no âmbito da privacidade. A privacidade, gente, a esfera da privacidade, ela fica circunscrita àquelas pessoas do nosso convívio. Então, a religião que a gente professa, os nossos alguns gostos pessoais, está aqui no âmbito da privacidade. Demanda proteção. Então, aquilo que eu faço dentro da minha casa, aquilo que eu faço dentro do meu ambiente de trabalho, aquilo que eu faço de forma mais reservada, né, com as pessoas que eu divido somente com as pessoas que eu tenho uma certa afinidade, estão no âmbito da minha privacidade. O grande problema hoje das redes sociais é que muitas coisas que a gente faz no âmbito da privacidade, a gente passa a compartilhar em rede social. Esse é o grande problema, porque a gente leva algo da privacidade para dentro da esfera da publicidade e são coisas que não se combinam. E aí vai demandar uma proteção judicial, porém ineficiente. Porque eu, por livre e espontânea vontade, por ato próprio, estou colocando dentro da esfera da publicidade, estou postando em rede social algo que pertence à minha privacidade. E aí existe um núcleo fechado, eu coloquei bem menor aqui, ó, que representa efetivamente a intimidade da pessoa. Quer ver um exemplo ótimo de proteção e necessária proteção da intimidade da pessoa? Imagine que o seu WhatsApp seja invadido e todas as mensagens do seu WhatsApp sejam colocadas à disposição na internet. Todo mundo que quiser ver lá todas as suas mensagens, né, troca de mensagens, de foto, de vídeos, tudo esteja disponível na internet. Essa é uma violação do âmbito da sua publicidade, da sua privacidade ou da sua intimidade? Da sua intimidade. Então é algo, a intimidade, a esfera da intimidade é algo que a gente não compartilha com quase ninguém. E muitos dos atributos, dos fatos da nossa intimidade são segredos que a gente guarda a 7 chaves. Poucas são as pessoas com as quais a gente compartilha a nossa intimidade. Então é só pensar nesse exemplo da divulgação do seu WhatsApp, de todas as mensagens do seu WhatsApp ficarem disponíveis na internet para todo mundo acessar e conseguir ler lá a mensagem que quiser, a mensagem que bem entender. Isso seria uma violação da sua intimidade. Então, quanto mais próximo, ó, aqui demanda uma proteção bem menor, né, no âmbito da... Deixa eu voltar aqui para não... Então, no âmbito da publicidade, a proteção é muito menor. No âmbito da privacidade,
já se ganha uma proteção um pouco maior, uma proteção jurídica, inclusive, maior, e o que se é mais protegido, o que é mais caro à pessoa, é o âmbito da sua intimidade. Essa possui uma proteção muito maior. Se a gente pensar, ó, violação da privacidade da pessoa demanda uma indenização, por exemplo, por dano moral, muito menor do que a violação a ato da intimidade. Certo? Então, o direito alemão, para poder conferir essa proteção à vida privada, a atos que acontecem na esfera pública e atos que acontecem na esfera íntima, né, criou essa teoria para poder estabelecer o grau de proteção e até mesmo critérios de reparação desses danos. Ó, estou falando com vocês, né, que todos os dias, vou ver se está ligado na caixinha, ligou aqui agora, começou a conversar aqui agora, o celular do lado do computador aqui, ela começou a dar palpite aqui. Toda aula é isso, toda aula ela acorda ali e começa a dar palpite errado na aula. Rebeca, aí é o seguinte, com relação ao próprio processo de danos morais. A partir do momento que se viola, a partir do momento que tem por objeto a reparação de um dano que foi praticado na esfera da publicidade, a pessoa corre o risco de nem receber uma indenização, no caso da Cicarelli, ou se receber uma indenização num valor muito pequeno. Agora, se a violação aconteceu no âmbito da privacidade, esse valor já aumenta. E a chance da pessoa conseguir uma reparação já é muito maior também. Agora, se a violação aconteceu no âmbito da intimidade, algo que infelizmente é muito comum, né? O casal, numa relação sexual, um deles filma a relação e depois coloca isso na internet ou isso vaza de alguma forma. Essa violação, que está dentro da esfera da intimidade, né, um ato sexual entre o casal ali, demanda uma proteção muito maior do que algo que acontece no âmbito, na esfera da privacidade ou até mesmo da publicidade. Então, dessas esferas, a que demanda maior proteção, maior cuidado, é da intimidade. Seguida pela privacidade e, por último, da publicidade. Certo? Patrícia, respondendo a sua pergunta, que eu estava esquecendo. A Xuxa, antes de se tornar a rainha dos baixinhos, ela chegou a fazer filmes eróticos. Né? E ela, se digitar, acho que eu não sei como é que está isso hoje. Né? Eu vou até fazer um teste aqui agora. Digitar no Google. Digitar aqui para ver se tem alguma coisa relacionada. Ela buscou judicialmente a reparação e um direito chamado direito ao esquecimento. Né? Porque ao se digitar no Google, se a gente digita aqui, ainda sai algumas informações. Deixa eu ver se sai alguma imagem, que seria a capa do filme que ela teria feito. Ah, tá aqui. Então tem tem muita montagem também, mas tem a cena de um filme que ela fez antes de se tornar a rainha dos baixinhos, etc, etc. E ela ingressou com uma ação judicial pleiteando o direito ao esquecimento, de que a pessoa pudesse digitar qualquer coisa no Google relacionada a isso e que não encontraria informação nenhuma. Né? Mas ainda está lá, ainda acha muita coisa relacionada a isso lá. E justamente com essa discussão de que, olha, isso aí viola a honra, viola a imagem dela, toda a imagem que ela construiu posteriormente a isso, de ser a rainha dos baixinhos. Vocês não vivenciaram essa fase, né? Eu sou só um pouquinho mais velho que vocês, mas na minha infância, gente, hoje eu fico vendo meus meninos aqui, liga a televisão no YouTube, aí assiste o desenho que eles querem, na hora que eles querem, pausa o desenho, volta, assiste de novo. Na minha época não tinha isso, não. A gente tinha a opção lá, o lazer nosso na parte da manhã era assistir o show da Xuxa. Né? E era assim, era um fenômeno o show da Xuxa. Então, os desenhos que a gente assistia eram os desenhos que passavam Xuxa e as atrações que passavam lá no programa dela. É isso que tinha. Né? Não existia YouTube, não existia Netflix. Agora os meninos assistem Patrulha Canina, e tem a série, os episódios da Patrulha Canina, aí esse ele já assistiu, ele assiste novo, 352 vezes o mesmo episódio, decora a fala dos bichinhos e tal. Então, na época não tinha isso.
Né? Chegava, na minha época, tinha um desenho que eu adorava, que tem no Netflix hoje, que eu tenho acompanhado também, que era os Cavaleiros do Zodíaco. Então, na minha época, o desenho começava, acho que de 5h30 da tarde, uma coisa assim. Então, eu tinha que sair correndo da escola, ir embora correndo, subir o morrão da casa correndo para chegar em casa para dar conta de assistir na TV Manchete. Alguns de vocês devem nem ter ouvido falar em TV Manchete. Para chegar em casa, ligar a televisão na TV Manchete e assistir os Cavaleiros do Zodíaco. Né? Então, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje com internet, com Smart TV, YouTube, Netflix, essa situação toda. Então, a Xuxa pleiteou isso, né, buscando lá a proteção, direito à honra, direito à imagem, mas, ao que parece, né, não conseguiu. Isso aí é algo mais específico, que vocês vão estudar em responsabilidade civil, né, um tópico, uma disciplina do direito civil, que tem toda essa discussão em torno do direito ao esquecimento, que ainda não é uma teoria totalmente aceita pelo ordenamento jurídico. Tem vários adeptos, eu particularmente sou contra, né, porque a teoria, o direito ao esquecimento, gera nas pessoas uma sensação de irresponsabilidade total. Ó, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, com os meus atos, que eu tenho direito ao esquecimento, que as pessoas não vão conseguir buscar no meu passado o que de certo e errado que eu fiz. Né, tem duas correntes doutrinárias, os adeptos, os que são contrários. Eu particularmente me filio à corrente contrária a esse direito, não chamar de direito ao esquecimento, mas, enfim, foi algo que ela buscou judicialmente com a intenção de ver protegido o seu direito à honra ou direito à imagem. Bom, analisadas aqui a teoria das esferas, da esfera da publicidade aqui, a esfera privada aqui dentro, não, a esfera privada aqui e a esfera da intimidade aqui. A gente passa a analisar aqui o direito à honra, também previsto no artigo 5º, inciso 10. Bom, direito à honra. O artigo 52 do Código Civil, que a gente já comentava agora há pouco, que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Existe, inclusive, uma súmula do STJ dizendo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, a proteção à honra, a proteção à imagem, também se aplica às pessoas jurídicas, não só às pessoas humanas. O Código Penal também tem um capítulo próprio, específico da proteção à honra das pessoas, tanto jurídicas quanto pessoas humanas. Estabelece lá os crimes contra a honra. Eu já falei isso, vou repetir aqui. Todos nós que temos ou tivemos sogra já fomos vítimas de crimes contra a honra. Se você se você tem sogra, já teve, fala assim, não, eu nunca fui, minha sogra nunca me xingou, nunca ofendeu minha honra, é porque talvez você não saiba. Né? Talvez é porque você não saiba do fato, mas, né, eu posso apostar com você que você já foi vítima de calúnia, difamação ou injúria, ou então até mesmo os três. Né? Você pode ter sido vítima de calúnia, difamação e injúria praticado pela sogra. Isso aí com certeza. E qual que é a diferença? Ó, calúnia é o mais grave dos crimes contra a honra. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Você fala que a pessoa praticou um determinado delito quando isso é mentira. Pratica um crime de calúnia. O que é a difamação? Ó, o fato que você imputa à pessoa não é considerado crime, mas é um fato ofensivo à reputação dele. E o que é injúria? Esse aqui é o mais comum. Que sua sogra pratica isso aqui toda semana. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O que é injúria? Ó, é xingar a pessoa, atribuir à pessoa um adjetivo pejorativo, né, um adjetivo negativo. Então, isso aí, a gente sofre isso toda semana. Então, olha só, se eu falo que determinada pessoa vendeu droga no carnaval passado e por isso é um traficante de merda, se eu falar isso, eu estou imputando a ele a prática de um crime, de um fato definido como crime, eu estou praticando contra ele um crime de calúnia. Agora, se eu falo, ó, fulano de tal é tão cachaceiro, mas tão cachaceiro que
trabalha bêbado, ele bebe no serviço. Ele não espera nem encerrar o expediente para começar a beber. Beber no serviço, embora seja algo errado, algo ruim, não é considerado crime ainda, né? Então, se eu imputo isso a alguém, falo assim, olha, fulano de tal lá bebe enquanto está trabalhando. Eu não estou imputando a ele a prática de um crime, mas estou imputando a ele um fato que vai contra a honra dele. Então, estou praticando uma difamação. Agora, se eu xingo a pessoa somente de vagabundo, de pilantra, de safado, eu estou praticando a injúria. Então, o Código Penal vem complementar essa proteção do direito à honra ao estabelecer os crimes contra a honra, que são a calúnia, a difamação e a injúria. Aqui, um tema que a gente chegou a conversar, né, e aqui agora mais de forma específica para a gente poder analisar isso. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a proibição de biografias não autorizadas é inconstitucional. Os biografados, parentes deles ou pessoas citadas na obra não poderão mais impedir a publicação. Os ministros do Supremo entenderam que, embora as pessoas tenham direito à intimidade, a autorização prévia de biografias funciona como uma forma de censura. Por isso, os magistrados decidiram mudar o trecho do Código Civil, que definia que as publicações poderiam ser retiradas de circulação, caso o biografado considerasse que ela feria sua imagem. Sob o argumento de ter direito a manter trancada a sua porta, abolisse o direito à liberdade do outro de se expressar, de pensar, de criar obras literárias, especialmente, no caso, obras biográficas. Um dos casos mais conhecidos é do cantor Roberto Carlos, que conseguiu na justiça que uma biografia não autorizada fosse retirada das livrarias. O advogado do músico afirmou que a pessoa possui o direito de manter em sigilo passagens da vida. O biografado não pode analisar caso a caso quando se sentir ofendido na sua dignidade. Ora, falaram em censura por parte da nossa defesa. Eu acho que a única censura que existe nesse processo que eu consigo vislumbrar é a censura de impedir que o cidadão que vê a sua dignidade afetada não poder procurar o judiciário caso a caso. Eu acho que uma biografia não autorizada é bem mais interessante do que uma autorizada, porque certamente quando um artista ele faz uma autorizada, ele não revela tudo por receio. A gente tem que ler com cautela, porque como não foi avaliada pelo biografado, pode ter coisa que não corresponde à realidade, mas eu acho que fica mais interessante. Além das personalidades principais, familiares e pessoas que aparecem na história também perdem o direito de negar a circulação de uma biografia. Os ministros ressaltaram que, caso haja erros do escritor, eventuais indenizações e mudanças no texto devem ser discutidas na justiça depois da publicação. O escritor Mário Magalhães, que fez a biografia de Carlos Marighella, que lutou contra a ditadura militar, afirmou que trabalhou com mais tranquilidade, porque não teve que se submeter à autorização da família. A minha sorte foi que a família do meu biografado, a viúva, Dona Clara Scharf, e o filho, o advogado Carlos Augusto Marighella, têm a plena noção democrática e cidadã de que a história de Carlos Marighella não é uma propriedade deles, e sim é patrimônio da história do Brasil e do mundo, goste-se ou não do Marighella. Então a discussão que chegou ao Supremo foi da necessidade de autorização dos biografados para poder fazer a publicação de livros. Então eu precisaria de uma autorização, por exemplo, vou fazer a biografia do Roberto Carlos. Ele precisava autorizar, porque se eu fizesse essa publicação sem a autorização dele, eu estaria violando o direito à imagem, o direito à honra do biografado. E o Supremo Tribunal Federal, face a essa colisão de direitos fundamentais, de um lado, o direito à informação, o direito à produção artística, e de outro, o direito à privacidade, muitas vezes até mesmo o direito à intimidade e à imagem do biografado, face a essa colisão, o Supremo disse o seguinte, deve prevalecer o direito à informação, o direito à publicação dessas informações.
E se a pessoa que escreveu a biografia, em algum ponto, violar a intimidade, a honra, a privacidade, se escrever alguma mentira na biografia, porque como foi falado pelas entrevistadas, é muito mais interessante, é muito melhor você comprar um livro cujo o biografado não autorizou, do que você comprar um que ele autorizou. Muita gente contrata escritor para escrever a própria biografia. E aí só vai colocar coisa boa, que o sujeito fez isso, fez aquilo, que é a melhor pessoa do mundo. Agora, quando o livro é escrito por alguém que o sujeito não autorizou, e aí vem um monte de história cabeluda, um monte de coisa que a pessoa fala assim, não, pelo amor de Deus, não coloque isso no livro, não. É lógico que isso vai despertar muito mais a curiosidade das pessoas do que a biografia autorizada. E aí, nesse conflito, o Supremo diz que deve prevalecer o direito à informação, né, o direito a poder publicar essas biografias, mesmo sem autorização do biografado, e se o escritor publicar alguma mentira, violar de forma intencional a intimidade, a honra, a boa fama do biografado, então que ele seja condenado judicialmente a indenizar esse dano. Se escreveu alguma mentira para poder dar ibope, para fazer com que o livro venda mais, que ele seja, então, condenado judicialmente a reparar esses danos. Eu coloquei aqui um trechinho da decisão do Supremo, que é interessante a gente analisar. Olha aqui, ó. É a ação direta de inconstitucionalidade 4815. Né, aparente conflito entre princípios constitucionais. De um lado, a liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade artística e cultural, independentemente de censura ou autorização prévia. E, de outro lado, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. O artigo 5º, inciso 10, que a gente está estudando. Então, olha, choque. Liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade artística, liberdade cultural. Contra a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas. Adoção de critério da ponderação para interpretação do princípio constitucional. Proibição de censura estatal ou particular. Garantia constitucional de indenização e de direito de resposta. Adoção de critério da ponderação para interpretação de princípio constitucional. Proibição de censura. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto. Aqui que eu não estava gravando a aula, ainda bem que eu estou. Deixa eu voltar lá. Então, interpretação conforme a Constituição dos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais, a liberdade de pensamento, liberdade de expressão do pensamento, de criação artística, de produção científica, declarar inexigível a autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Então, você vai contar uma história de algum famoso numa biografia dele, não há necessidade de incluir a autorização dos coadjuvantes, nem das pessoas que participaram da história. Então, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há necessidade de autorização do biografado e dos coadjuvantes das histórias para que isso seja publicado. Agora, se se demonstrar judicialmente que aquela história é uma história mentirosa, então que o escritor seja responsabilizado judicialmente e que o biografado tenha direito de resposta, tenha o direito de ser publicado uma nota explicativa, algo que vai esclarecer que não seja verdade. E aí, olha, é necessária a reinterpretação, é a chamada interpretação conforme a Constituição, dos 21 do Código Civil.
Quer falar agora. Salvo se autorizado, precisa mais de autorização. Ou, se necessários, a administração da justiça, ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas. Não poderão mais ser proibidas. A seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se deixem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. No caso de biografia, não há mais essa necessidade de autorização. Artigo 21. A vida privada natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias a pedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, de forma muito mais completa, a Constituição não disse lá no inciso 10, somente em relação à vida privada. Vida privada, intimidade, imagem e honra. Bom, tem alguns termos muito utilizados em relação à proteção da privacidade e que muitas vezes são confundidos. Peraí, não é... Confiram para mim, por favor. Eu tirei o celular aqui do Wi-Fi para ver se melhora a qualidade de transmissão. Eu vou falar agora, só um minuto, peraí. Olha, então, a decisão do Supremo em relação à não necessidade de autorização do biografado diz respeito ao que estava previsto aí no artigo 20, no artigo 21 do Código Civil. Aqui, ó, aqui é o Código Civil. CC, Código Civil. A Constituição, a previsão está no artigo 5º, inciso 10. Que vai falar não só da vida privada, da privacidade, mas também da intimidade, imagem e honra das pessoas. Essa foi a ação direta de inconstitucionalidade que determinou não ser necessária mais a autorização judicial para a publicação dessas biografias. Bom, o ponto que eu quero discutir com vocês agora é a proteção no âmbito da privacidade e vários conceitos, expressões que são utilizadas ora de forma equivocada, ora com um conceito errado. Então, para a gente poder entender isso, porque isso tem repercussão até mesmo criminal. Vários desses termos são utilizados em investigações criminais e na instrução de processos criminais. O que seria interceptação ambiental, o que seria uma gravação clandestina, quebra de sigilo de dados e a interceptação de comunicações. Então é cada vez mais comum a gente chegar em saguões de prédios comerciais, entrar no elevador e tem lá a plaquinha, sorria, você está sendo filmado. A gente vai no supermercado, está lá, essa empresa possui circuito interno de TV. Então, informando a gente para quê? Para que essas gravações, essas imagens, não sejam consideradas gravações clandestinas. Para que, eventualmente, na prática de algum delito, essas imagens possam ser utilizadas no processo criminal, para poder condenar o suposto autor de uma infração penal. Porque se não tiver essa informação de que você está sendo filmado, essa prova pode ser considerada uma prova ilícita. E sendo ilícita, não vai poder ser utilizada num processo criminal. Então vamos lá. Vamos tentar entender a diferença, o que é uma interceptação ambiental, o que é uma gravação ambiental, o que é uma gravação clandestina, o que significa, qual que é a diferença da quebra de sigilo de dados para a interceptação de dados, para a gente poder entender tudo isso. Quando a gente escuta
essa palavra aqui, ó, interceptação, toda interceptação, seja interceptação ambiental, interceptação das comunicações telefônicas, interceptação das conversas telefônicas, interceptação de dados. A interceptação, ela sempre vai demandar a atuação de uma terceira pessoa. Peraí, Thales. Deu certo o slide, o que é que volta na decisão do STF? Ou naquele primeiro com os conceitos? Depois me manda aí, por favor. Beleza, beleza. Ó, então, quando a gente fala em interceptação, demanda um terceiro, uma terceira pessoa que vai captar, seja essa conversa telefônica, sejam os dados, sejam as imagens. Então, existe um terceiro captando esses dados, essas imagens, essas conversas. Então, a interceptação é feita por uma terceira pessoa que não participa do fato, da conversa, do evento. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. O primeiro conceito que eu tenho aqui, ó, é de interceptação ambiental. Então, o primeiro, deixa eu projetar aqui. Isso. O primeiro é de interceptação ambiental. Então, imagina o seguinte, que numa sala estejam 3 pessoas conversando, tramando a prática de um crime. Elas estão numa determinada sala. E a interceptação ambiental vai ser, vamos chamar aqui, ó, indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C. A interceptação ambiental, ela vai ser realizada pelo indivíduo que nós vamos chamar aqui de indivíduo D. Ele vai filmar essa trama desses 3 indivíduos aqui, ó. Então, a interceptação ambiental é feita por uma terceira pessoa. Ele capta essas informações. Né? Seja que ele, né, pode colocar aqui uma escuta, um gravador aqui para poder captar a conversa deles. Pode ser uma câmera escondida para poder filmar a ação deles. Então, olha, quem está praticando o ato? O cidadão A, o cidadão B e o cidadão C. Quem que interceptou essas imagens ou essas conversas? O D. Então, quando fala em interceptação, sempre vai demandar um terceiro, né, que não está praticando aqui a trama, que não faz parte dessa trama. Agora, quando eu falo em escuta, a gente pode utilizar também a expressão gravação ambiental. A diferença é a seguinte. Estão tramando a prática do crime o A, o B, então estão no mesmo contexto, conversando ali e tramando a prática de um crime, as mesmas pessoas. O A, o B e o C. Mas o C está com a câmera espiã, está com a caneta que está filmando tudo que eles estão falando. O C é o traíra. Então, nesse caso, ele está interceptando as imagens? Não. Ele está gravando. Trata-se de uma escuta ambiental e não de uma interceptação ambiental. Na interceptação, vai demandar sempre a ação de uma terceira pessoa, de alguém que está fora desse contexto. A escuta é realizada por alguém que está dentro do contexto. Certo? Então, muita atenção nesses termos, porque isso é cobrado em prova, né, e isso faz toda a diferença técnica na hora de se analisar uma escuta telefônica ou uma interceptação da conversa telefônica. Então, fica até mais fácil a gente poder entender. Ó. Escuta telefônica e interceptação da conversa telefônica. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Ó.
E fica muito mais fácil a gente entender. Imagina o seguinte. Esse sujeito liga para esse outro. Vamos chamar esse aqui de B. E vamos chamar o azulzinho de A. Então o A ligou para o B. Se o A começa a ser ameaçado de morte pelo B e grava a conversa, eu tenho, nesse exemplo aqui, uma gravação telefônica. Por quê? Porque a gravação foi feita por um dos interlocutores. É um diálogo entre A e B, e o A gravou a conversa na qual o B lhe ameaçava de morte. Então eu tenho uma gravação telefônica. Agora, se a gente imaginar um outro exemplo, em que o C liga para o D para combinar venda de droga e compra de droga, e aí esse aqui, que é da Polícia Federal, intercepta essa conversa. Então o telefone do C e do D está grampeado. O C ligou para o D e ali eles estão combinando a compra e venda de droga. Só que o celular de um deles está grampeado, e aí o da Polícia Federal aqui está gravando todas essas conversas. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma gravação telefônica? Não. Ele está fazendo uma interceptação da conversa telefônica. Então, toda vez que falar em interceptação, vocês vão lembrar que essa interceptação é feita por um terceiro. É feito por alguém que não está participando do evento. Aqui eu tenho gravação. Por quê? Quem que gravou a conversa? Um dos interlocutores. Eu tenho gravação telefônica nesse primeiro exemplo aqui, ó. No segundo exemplo, eu tenho interceptação. Por quê? O agente da Polícia Federal, ele não está participando da conversa. Então, ele está interceptando esse conteúdo dessa conversa. Certo? Então, são esses os detalhes básicos. Se você lembrar o que é a diferença entre gravação e interceptação, você tem grande chance de acertar isso na prova. Então, toda vez que falar em interceptação, você vai lembrar que uma terceira pessoa que não está participando do diálogo, que não participa do contexto em que está ocorrendo, seja a prática de um crime, seja algo que vai violar qualquer direito de alguma pessoa, a interceptação, o sujeito não está participando da situação, ele não é interlocutor da conversa, ele não participa do fato. A gravação é feita por alguém que participa, seja da conversa, seja do fato, ok? Então, a primeira diferença que a gente tem que fazer, né, a interceptação da gravação ambiental. Ó, importante aqui, né, a Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas. Em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova: captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Então, o que é isso? Tem lá o local, né, vamos imaginar aqui, o escritório da empresa em que se paga propina para várias pessoas, para várias autoridades públicas. Vai lá no escritório e planta lá um gravador, ou uma câmera escondida. Planta isso lá. E aí a Polícia Federal, o agente da Polícia Federal fica monitorando
a captação dessas imagens e desses áudios que são pegos nesse ambiente, a captação ambiental. Isso é interceptação ou isso é gravação? Isso é interceptação. Né? Porque a Polícia Federal não está lá dentro, não existe um agente da Polícia Federal aqui dentro participando dos diálogos, participando das reuniões. Né? Isso não existe. Eles vão simplesmente monitorar a captação desses áudios e desses vídeos. Certo? A gravação clandestina. O que é a gravação clandestina? Vamos conceituar aqui, para a gente poder entender de forma mais tranquila. Gravação de áudio e ou vídeo realizada sem realizada, vamos consertar isso aqui. Então, gravação de áudio e ou vídeo realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos outros. Ou do outro, né? Esse foi um diálogo. Então, ó, gravação de áudio é clandestina por conta disso. Por que essa gravação? Então, primeiro, gravação. A gravação é feita por alguém que está participando daquele contexto. E por que ela é clandestina? Por causa desse motivo aqui, ó. O sujeito que está sendo filmado, gravado, ele não está sabendo. Por isso que é chamada de gravação clandestina. Aí vem a pergunta de prova. Gravação clandestina, filmagem clandestina, pode ser utilizada num processo criminal como prova? Olha que pergunta boa. Você tem que analisar o contexto. Como assim tem que analisar o contexto? Olha, se a pessoa gravou a ligação na qual ela está sendo vítima de uma ameaça, de uma extorsão, pode ser utilizado. Pode ser utilizado. Agora, se é algo que não tem nenhum valor jurídico a princípio, não tem por que se utilizar essa gravação. Agora, algo que a gente tem que tomar muito cuidado, é o seguinte. Toda captação de imagem, de áudio em local público, aí volta, o que é interessante, a gente vai ligando uma coisa à outra. Volta a teoria das esferas. Então, câmera de vigilância que fica apontada para a rua. Tudo que acontecer ali, na rua, local público, pode ser utilizado num processo judicial para incriminar um suposto autor de um delito. Pode ser utilizado para isso. Por quê? Porque a rua é um local público. Agora, se essa câmera está voltada para um ambiente privado, para dentro da casa da pessoa, para dentro do quarto da pessoa, né, e se há algo que vai expor a intimidade de alguém que está relacionado ali, pode ser considerado uma prova ilícita. Agora, o cuidado é o seguinte. Se o agente que pratica o crime for um agente público, uma autoridade pública, não há a necessidade de comunicação dessa gravação. Então vamos entender. Vocês já devem ter visto, né, isso com certa frequência passam agentes públicos, deputado, vereador, governador, secretários, eles negociando propina. E aí essas negociatas, muitas vezes elas são filmadas por câmeras escondidas. Se a câmera é escondida, está dentro de um escritório que é um ambiente privado. As pessoas não sabiam que estavam sendo
filmadas. Não existia autorização judicial para se permitir aquela filmagem. Então, vamos por etapas. Faz a filmagem dentro de um escritório, na qual o empresário entrega propina para um agente público, para um deputado federal, por exemplo. Então, essa captação dessa filmagem pode ser utilizada como prova no processo criminal? Então, falar assim, olha, o escritório é um ambiente privado. As pessoas não sabiam que estavam sendo gravadas. Essa gravação, uma gravação clandestina, é clandestina porque eles não sabiam que estavam sendo gravados. Mas ela pode ser utilizada no processo judicial como prova lícita? Pode. Por quê? Por qual motivo? O motivo é o seguinte. O motivo é a Constituição Federal, no seu artigo 37. A Constituição Federal, no seu artigo 37, fala que todos os agentes públicos, sejam eles vereadores, policiais militares, juiz de direito, defensor público, qualquer que seja a atuação do agente público, ele deve se pautar por 5 princípios básicos da administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é a legalidade. Todos eles devem prezar pela atuação dentro dos limites legais, dentro da lei, devem agir dentro da lei. Então, o primeiro princípio é da legalidade. O segundo, da impessoalidade. Então, não podem, dentro da atuação, privilegiar uns em detrimento de outros. Não, tem que tratar todas as pessoas de forma igual. Princípio da impessoalidade. Terceiro princípio da moralidade. Devem, na atuação pública, praticar atos que sejam condizentes com a moral. Quarto princípio, publicidade. Então, todos os atos praticados pelos agentes públicos são considerados, como o próprio nome já diz, atos públicos. Então, todo agente público é como se ele tivesse uma GoPro aqui em cima da cabeça que pudesse filmar todos os atos que ele pratica, no exercício da função ou em razão dela. Ah, mas o político foi lá no escritório do empresário receber a propina um domingo à tarde. Ele não estava em serviço. Tudo bem, mas ele recebeu a propina em razão da função dele, de político? Sim. Então não tem problema. Essa gravação, ainda que clandestina, poderá ser utilizada dentro de um processo judicial. Thales, respondendo a sua pergunta. O olho vivo, né, ele é colocado em via pública. Então, tudo aquilo que acontece, que ele consegue captar, pode ser utilizado, ainda que viole a intimidade de alguém, a privacidade de alguém, pode ser utilizado como meio de prova legítimo, como meio de prova lícito, certo? E se o objeto dessa captação for um agente público, ainda que captado dentro de um ambiente privado ou íntimo, também poderá ser utilizado como meio de prova, certo? Beleza, Patrícia. Boa. Bom exemplo aí. Quando foram vazados, né, os áudios do Lula, que era investigado, se não me engano, na Operação Lava Jato. Né, que é o detalhe? Embora ele ainda não mantivesse o cargo público, mas aquelas conversas guardavam relação com algo pelo qual ele estava sendo investigado quando exercia uma função pública. Então, isso é muito comum, o agente público ele ser investigado pela prática de algum delito, ser exonerado do cargo, não especificamente em relação ao caso do Lula, né, mas quando tem alguma investigação disciplinar, algo de alguma responsabilização administrativa, costuma acontecer primeiro do que a responsabilização judicial. Né? Então, isso é muito comum com atuação praticada por policial militar. Então, o processo disciplinar, ele anda mais rápido do que o processo judicial. Então, se ele é exonerado do cargo, ele deixa de ser policial militar. E aí depois, as imagens publicadas no processo, que vêm à tona, que são divulgadas pela imprensa, pela mídia local, se dizem respeito
aquele caso, quando ele exercia a função de agente público, não tem violação à intimidade nem à privacidade. É aquela história do interesse público se sobrepor à intimidade, à privacidade, à imagem e à honra da pessoa que está sendo investigada. Certo? Então, tem sempre que guardar essa correlação com a função ainda que pretérita que o agente público praticava. Então, o STF tem flexibilizado bastante essa proteção à intimidade, à honra, à imagem dos agentes públicos, né? Sejam políticos, sejam policiais, qualquer que seja a função pública do indivíduo. Justamente pelo fato desses 5 princípios previstos na Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, sobretudo a publicidade e a eficiência. Bom, outro termo aqui para a gente poder ir finalizando. Nossa Senhora. Gravação clandestina, quebra de sigilo de dados, interceptação de comunicações. Então, olha, quebra de sigilo de dados pode ser fiscal, pode ser quebra de sigilo telefônico, de dados telefônicos, sigilo bancário. Então, sigilo fiscal, telefônico ou bancário. O que é isso? É acesso somente aos dados. É acesso somente às informações constantes nesses bancos de dados. E aí, só para a gente poder finalizar aqui de forma bem rápida, né, para poder exemplificar para vocês a diferença entre a interceptação telefônica com a quebra, aqui ó, quebra do sigilo telefônico com interceptação da conversa telefônica. Para a gente poder entender isso e não confundir isso nunca mais. Do lado de cá, nesse quadro aqui, eu tenho uma quebra do sigilo telefônico. Eu tenho acesso somente aos dados. Né? Eu sei aqui, ó, que no dia 9 de julho de 2009, às 13 horas, 9 minutos e 57 segundos, o alvo aqui, ó, da nossa investigação, ligou para o número de telefone DDD 51 9669 8685. E essa chamada durou 2 minutos e 48 segundos. Tá, o que eles conversaram? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Simplesmente dentro de uma investigação criminal, quando se quebra o sigilo telefônico do investigado, se chega à conclusão de que, olha, no dia 9 de julho de 2009, às 13 horas, 9 minutos e 57 segundos, o investigado ligou para o telefone 9669 8685 e essa chamada durou 2 minutos e 48 segundos. No dia 11 de julho, às 11 horas e 20 minutos e 54 segundos, ligou para o mesmo telefone e a chamada durou 2 minutos e 12 segundos. No dia 11 de julho de 2009, às 20 horas 15 minutos e 4 segundos, ligou para o telefone 9652-9154 e ficou 42 segundos com essa pessoa no telefone. O que eles conversaram? Não sei. Para eu saber o conteúdo da conversa, tem que se realizar a interceptação da conversa telefônica. Aqui, ó. Nesse aqui eu tenho a quebra do sigilo. Eu sei
qual foi o dia, o horário, para qual número que ele realizou a chamada, quais as ligações que ele recebeu, então os números discados, as chamadas recebidas, as chamadas realizadas e a duração de cada chamada. Agora, na interceptação, aqui ó, o preso está conversando com a comparsa solta e a polícia está captando o conteúdo da informação. Fala, não, o pessoal disse que tem que matar um monte de PM por aí. Beleza, tá aqui ó, está captado o conteúdo. Certo? Então não confundir esses conceitos. E aí, o que é o detalhe? As conversas telefônicas que a gente tem, né, todos os dias, as companhias telefônicas não armazenam o conteúdo das nossas conversas. Vai ter gente que vai ter suspirar depois que eu falar isso. Então, as companhias não armazenam. É impossível, mesmo para fins de investigação criminal, que o juiz mande um ofício para a Vivo e fale assim, Vivo, o que o Paulo conversou no telefone dele em julho de 2020? A Vivo não sabe. A Vivo não sabe. Por quê? Porque ela não grava as nossas conversas telefônicas. A interceptação das conversas, elas só são realizadas de forma lícita depois da autorização judicial. Então, se a pessoa é alvo de uma investigação criminal, o juiz manda um ofício para as companhias de telefone e fala assim, olha, esse número que pertence ao investigado, a partir de hoje, dia 16 de setembro de 2020, você vai começar a gravar todas as conversas que ele fizer e que ele receber. Seja da mãe dele, seja do traficante, seja do comparsa, seja do irmão dele, todas as conversas que ele receber e que ele realizar, você vai gravar. Vivo, Oi, TIM, Claro. Então, a partir do dia 16 de setembro até o 16 de outubro. Então, recebeu o ofício hoje, a partir de hoje ela começa a gravar especificamente aquele número cuja interceptação telefônica foi decretada. Então, grava nesse intervalo de um mês. Pega lá o DVD, tudo bonitinho, manda para o juiz. Ó, juiz, ele recebeu essas ligações e ele realizou essas ligações. Tá aí o conteúdo. Agora, o juiz quer saber o que ele conversou no mês passado. Tem jeito? Não tem jeito. A única informação que o juiz vai conseguir obter é a quebra do sigilo telefônico. Para quais telefones ele ligou, quais telefones ligou para ele, a data, o horário e a duração das chamadas. Então, aquilo que é do passado não tem jeito de pegar o conteúdo da conversa. O conteúdo da conversa da determinação judicial para frente. Então, a interceptação acontece com a interceptação, com a busca, com o conteúdo dessas conversas. E a quebra do sigilo somente com as informações em relação ao que ligou, recebeu, e horário de chamada e duração dessas chamadas. Certo? Então, não confundir esses conceitos da interceptação da conversa telefônica com a quebra do sigilo telefônico. Ok? Na próxima aula, é a nossa prova. Então, sobre a nossa prova, até nesse ponto. Até o artigo 5º, inciso 10 e 12, né, sobre esses pontos da privacidade que a gente trabalhou aqui. Certo? E aí, depois da nossa prova, a gente retoma o estudo do direito à privacidade, de forma geral, para poder especificar a inviolabilidade do domicílio, né, quais os casos em que o domicílio pode ser violado, não pode ser alvo de busca e apreensão, não pode, para a gente poder discutir sobre isso. Tá bom? Então, olha, próxima aula, quarta-feira, prova. A partir de segunda-feira, disponível o trabalho. E outra informação importante,